forem surgindo, vocês mandem para mim no meu particular. Né? Como é que tem que fazer? Eu vou orientar durante a semana, eu vou gravar um vídeo explicando como é que vai ser, mas eu vou orientar todo mundo. Se tiver dúvidas, manda um WhatsApp no meu particular e aí eu tiro suas dúvidas, a gente conversa, tá ok? Vamos lá então estudar a palavra de Deus. Efésios capítulo 3, versículo... se vocês quiserem fazer perguntas em relação ao texto, se vocês quiserem participar, se desejarem fazer pedidos de oração, vocês podem fazê-lo também, tá ok? Só fazer, podem comentar, é uma bênção de Deus o comentário de vocês. Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração. Te somos gratos por mais essa oportunidade de aqui lermos a Tua palavra, explicarmos Tua palavra e que a mesma seja aplicada em nossas vidas. Te louvamos por tudo, te louvo por cada irmão, por cada pessoa que está nos acompanhando agora pela internet. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana retrasada eu li o mesmo texto e eu falei sobre maturidade espiritual, né? Que nós devemos crescer, amadurecer na fé. Eu falei também que esta aqui é a segunda oração que o apóstolo Paulo faz nesse livro, tá ok? Pessoal, não se esqueça de criar a sala de vídeo e compartilhar para os seus contatos, tá ok? Aqui, nessa segunda oração de Paulo, é a segunda oração que Paulo faz nesse livro, e Paulo era um homem que orava. É interessante que nós reclamamos muito e oramos muito pouco, né? Quantas vezes, ao invés de irmos para o altar de Deus, quando nos julgamos incompreendidos, nós preferimos o quê? Reclamar, lamentar e lamuriar, não é verdade? Quantas vezes a gente faz isso? Né? E agora com esse negócio de rede social, então, com o Facebook é a porta, é o porta-voz das pessoas. As pessoas vão para o Facebook, vão para o Instagram, colocam aquelas frases de efeito, cutucando um ao outro, reclamam de tudo e de todos. Mas nós somos chamados a orar, né? Paulo era um homem que orava. E a oração, irmãos, ela tem características interessantes, porque quem ora se compromete pelo que ora. Se eu estou orando por alguém, pela conversão de alguém, pela saúde de alguém, eu estou me comprometendo com o motivo da minha oração. Então, oração é comprometimento. Quando eu oro, eu estou me comprometendo com o motivo da minha oração. Um outro aspecto interessante da oração é que as orações revelam o que está dentro do nosso coração. As orações denunciam as nossas ansiedades, até mesmo as nossas ambições. De vez em quando a gente pede coisa, né? Porque o nosso coração está ambiciando algumas coisas, né? Ambicionando algumas coisas, né? Então, meus irmãos,
A oração revela o que está dentro da gente. Basta que a gente analise o conteúdo e a intensidade das orações que nós fazemos para saber o que realmente ocupa a nossa mente enquanto nós estamos orando. Então, nossas orações expressam os desejos do nosso coração. Quais são os motivos e temas das suas orações? Por que é que você tem orado? Né? Oração também é uma atitude de humildade. Né? Paulo fala, por esta causa me ponho de joelhos. Paulo tem o ato de se ajoelhar. O ato de ajoelhar-se é um ato de humildade. Quem se curva é porque reconhece a necessidade da ação de Deus em sua vida. Crê que existe um Deus que vê, que pode intervir. Então, oração revela dependência e fé. A ausência de oração demonstra incredulidade, falta de fé. É interessante a expressão que Paulo usa, né? Por esta causa, né? Por causa dos irmãos de Éfeso, Paulo ora por eles, para que o homem interior deles seja fortalecido. Então isso revela o foco da oração de Paulo. Isso revela onde está a mente e os desejos de Paulo, né? Qual é a causa da oração de Paulo? Por que Paulo está orando aqui? Eu falei na semana retrasada que Paulo orava pela maturidade, pelo crescimento espiritual, né, de todas as pessoas, especialmente lá para a igreja em qual ele está escrevendo, que era a igreja aos Efésios, né, a igreja de Éfeso. Mas aqui Paulo, ele também traz alguns aspectos a mais. E uma coisa interessante que Paulo fala é que ele ora pelo fortalecimento do homem interior. Paulo ora para que o poder de Deus se manifeste, permeie a vida do povo de Deus. Que o Espírito Santo, que o poder de Deus dentro de nós nos fortaleça, né? Nos fortaleça. Então, olha que coisa interessante para a gente pensar, né? Mas Paulo ora aqui pelo poder de Deus na vida. Mas o que é esse poder que Paulo está orando? O que é esse fortalecimento que Paulo está pedindo na vida, que aconteça na vida dos Efésios, né? O que é? Olha que coisa interessante. Um dia, originalmente, a palavra poder, né, vem do grego, a palavra grega dinamis, ou dunamis, a palavra em português que deriva do grego é dinamite, ou dínamo, energia, né? O que isso nos leva a pensar? O que isso nos leva a pensar? Paulo está orando para que o poder de Deus, para que o dínamo de Deus, para que fortaleça o homem interior de cada crente. O que Paulo está nos ensinando aqui? Primeiro, que Deus sabe que a obra dele, a sua obra, só prossegue eficientemente se você, se a igreja estiver revestida dessa capacitação espiritual. Por isso que em Lucas 24:49, Jesus foi enfático: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, desse dínamo, dessa dinamite. Por que eles não poderiam sair antes? Eles tinham que ficar em Jerusalém até que o poder de Deus viesse. Porque sem a capacitação de Deus, sem a graça, sem o poder de Deus, a vida nossa, ela será um fracasso. A gente vê isso, por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9,
quando os discípulos de Jesus são chamados para expulsar o demônio de um jovem que é trazido pelo seu pai. E aí quando Jesus se encontra com esse pai, né, ele fala assim: olha, eu roguei, eu pedi a seus discípulos que expulsasse o demônio na vida do meu filho, mas eles não puderam. E Jesus dá uma resposta: eles não puderam, porque tem casta de demônios que só se expulsa com oração e jejum, na busca do poder do Espírito Santo. Então, esta incapacidade espiritual é um duro diagnóstico contra a igreja de Jesus. Nesse episódio de Marcos aqui, Jesus afirma que a falta de poder estava intimamente ligada à incredulidade, à falta de fé. Então, uma coisa que eu tenho que entender e que você tem que entender, né? É impossível realizar a obra de Deus, a obra de Jesus, sem o seu poder capacitador. Essa é a primeira lição. Segunda lição que a gente pode aprender no texto é que a experiência do perdão e da salvação em nossa vida é apenas o início da vida cristã, apenas o primeiro passo, indicando a estrada no reino de Deus. O apóstolo Paulo aqui, na carta dele aos Efésios, fala da salvação. No capítulo 2 fala: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? Olha que coisa fantástica aqui. Então, a salvação vem de Deus e é efetuada na minha vida. Glória a Deus, eu sou salvo por Jesus, meus pecados são perdoados, meu nome é escrito no livro da vida, eu sou justificado por Deus. Isso é Bíblia pura. Só que tem um porém, não fica aí. A salvação é o início de tudo. A salvação é o início da vida cristã. Mas infelizmente para muitas pessoas, para muitos cristãos, e muitos param nesta primeira fase da vida cristã. Tem gente que não cresce espiritualmente. Eu falei sobre maturidade espiritual na semana retrasada, e tornam-se raquíticos na fé, anêmicos na fé. Um pensador, comentando sobre esse texto, ele afirmou o seguinte: a habitação de Cristo na pessoa é uma questão de intensidade. Todos têm um Espírito Santo que recebem a Jesus, mas nem todos experimentam a sua força e o seu poder. É preciso, nesse mundo tenebroso em que nós vivemos, nesse mundo difícil que nós estamos vivendo, especialmente nessa época agora de pandemia, de um mundo assustado, de não sabermos como será o amanhã, tudo isso, é necessário buscarmos o poder de Deus, a graça capacitadora de Deus, a presença de Deus na nossa vida, né? Então é o início da vida que não pode parar. Como eu já falei, nós precisamos crescer espiritualmente. Terceira lição que esse texto nos traz: o fortalecimento, né, aqui da Bíblia, ele encontra-se no passivo. Olha aqui, eu vou explicar já. O que Paulo está dizendo aqui? Eu me ponho de joelho diante de Deus em oração por vocês, para que vocês sejais fortalecidos com o poder mediante o Espírito. O Espírito aqui está em letra maiúscula. Paulo se refere ao Espírito Santo, no homem interior. Nós temos que ser fortalecidos, sim, mas a fonte desse poder, dessa energia, desta graça capacitadora, dessa graça que nos mantém de pé, dessa graça que nos anima em momentos tão difíceis que estamos passando, dessa graça que traz alegria do céu no momento em que nós não temos alegria. Essa graça, a fonte dessa energia, desse poder, ela é de fora, não é de dentro. Há dentro de você, não,
ela vem de fora, ela vem de Deus. Paulo aqui é muito enfático em dizer: eu oro para que vocês sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo, no homem interior. Mas aqui que está a diferença, até de outras religiões que trabalham muito essa questão de meditação transcendental, né? Umas correntes modernas, né? De pensamento positivo, que fala que a força vem do ser humano, há uma força dentro de você, há uma capacidade intrínseca dentro de você. Na fé cristã não, a força vem de Deus. Porque se a força vier de dentro de mim, isso aqui não é Star Wars, como diz o, né? A força está dentro de você, não. A nossa força vem de Deus, porque é uma fonte que nunca seca. Pastor, estou triste nesse momento, estou angustiado nesse momento, estou com depressão, estou para baixo, eu não consigo eu mesmo me animar. Você não está errada, você não está errado, mas nós temos uma fonte que jorra alegria sempre. Nós temos uma fonte que nunca seca, e essa fonte é Deus. O verbo usado aqui no grego tem um sentido de fortalecimento que vem da parte de Deus. É Deus que nos fortalece, é Deus que nos põe de pé, é Deus que coloca dentro do nosso coração, é Deus que nos anima. Jesus falou: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, dínamos, dinamite, né? Atos 1:8, mas recebereis poder, dínamo, dinamite, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e Judeia até os confins da terra. O poder de Deus, essa graça capacitadora, ela vem de Deus, a gente recebe. O que cabe a nós é buscarmos. Precisamos buscar essa graça de Deus, porque ela vem de uma fonte que nunca seca. Jesus falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Não é a força que eu tenho, mas é a força que vem de Deus. É o rio que vem de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, como diz o Salmo 46. Esse rio não para de correr, essa fonte não para de jorrar, e é essa fonte que nos coloca de pé. Então é isso que Paulo está dizendo. O que mais Paulo está dizendo aqui? Que a fonte desse poder é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é que faz a obra. Glória a Deus por isso. Hoje, se fosse eu, gente, vou ser sincero para vocês, se fosse eu nesse tempo agora, de todo dia vir aqui trazer uma mensagem, tem dia que dá um abatimento. Eu sou ser humano como todo mundo é, como vocês. Estou aqui com a garganta seca, que eu esqueci de pegar minha água, porque eu sou ser humano também. Mas o que é? É o Espírito Santo que faz. Quando nos convertemos a Jesus, diz a Bíblia que nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo nos capacita com seus dons, nos impulsiona com seu testemunho. O mesmo Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, como diz a Bíblia, é o mesmo Espírito Santo que nos dá graça para o exercício da vida cristã. É o mesmo Espírito Santo que não nos deixa sozinhos. Jesus falou: olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou enviar para vocês um outro Consolador, e esse Consolador vos guiará em toda a verdade. É o Espírito Santo. O poder em nós, o poder do Espírito Santo não é uma força para dar choque nas pessoas. Eu senti um choque. Não é uma energia impessoal, mas é a pessoa do Espírito Santo que passa a morar dentro do cristão. Por isso que Jesus afirmou: mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o choque, a energia, não. Ao descer sobre vós o Espírito Santo.
essa capacitação, meu querido, que vai colocar você de pé, minha querida, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dúvidas, né? Você é empresário que está com sua loja fechada, que está angustiado com isso. Você é empregado que talvez perdeu o emprego. Você que está aí, como é que vai ser meu amanhã? Deus vai te sustentar. Deus vai levantar pessoas para ajudar você. A igreja está aí, nós estamos aqui, mas muito mais do que nós, ao Espírito Santo que capacita a passar por esse problema, a passar por essa tribulação, por essa turbulência que está mexendo com o mundo. É o Espírito Santo, né? Agora, cabe nos perguntar, onde esse fortalecimento vai acontecer? Onde isso vai acontecer, pastor? Onde isso acontece na nossa vida? Onde é que isso acontece, né? A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos ensina que nós seremos fortalecidos onde? Aqui no culto. Irmãos, eu estou dentro da igreja hoje, irmãos. Estou aqui dentro da igreja, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, onde que eu estou. Deixa eu virar aqui, né? Olha onde que eu estou. Olha lá. Olha que imagem. Não é fácil, né? Mas Deus vai me fortalecer aqui no templo, é o templo, o externo. Não, não é isso. Paulo é muito explícito em dizer que nós seremos fortalecidos no homem ou na mulher, no homem interior, no ser humano interior. Mas o que é que significa isso? O que é que isso significa? Paulo certamente aqui está se referindo às emoções e os nossos pensamentos, porque são coisas internas. A linguagem fala do coração, né? Sobre todas as coisas que a gente deve guardar, guarda o seu coração. É uma forma de entendimento que o judeu, né, entendia a vida, entendia o interior, ele chamava de coração. Por isso o livro de Provérbios fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Aqui está falando do coração de carne? Não. É do homem interior, dos pensamentos, das emoções. No Novo Testamento, o conceito deste homem interior aparece em vários textos da Bíblia. Paulo afirma em 2 Coríntios 4,16: por isso, não desanimamos, pelo contrário, olha que coisa linda que Paulo fala, mesmo que o nosso homem exterior, né, se corrompa, por exemplo, mesmo que a igreja externa, que não tem ninguém, não podemos ter culto, não dá para a gente fazer, né? Mesmo que o exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então o que Paulo está fazendo aqui? E também é a minha oração por você que está me ouvindo, por você que está me vendo. A minha oração é para que as suas emoções, a sua mente se fortaleçam em Cristo. Precisamos nos fortalecer interiormente, porque tem muita gente que não está preocupada com as questões sociais, com a questão econômica, né? Porque são pessoas abastadas, mas interiormente tem gente arrebentada, tem tudo, tem o dinheiro, não falta, tem o recurso, não se preocupa se vai ou não perder o emprego, mas por dentro está estraçalhado. A minha oração, como a oração de Paulo, é para que Deus fortaleça as suas emoções, porque quando um coração está frágil, ele se torna suscetível de todas as mazelas do mundo. E aí qualquer vírus oportunista será capaz de desencadear mecanismos de autodestruição. Nós estamos aí sendo afetados por um vírus invisível, coronavírus, Covid-19. E isso tem desencadeado um processo de autodestruição de muita gente.
gente entupindo-se de remédio, gente se enclausurando no quarto porque não está sabendo lidar com as emoções. A minha oração hoje é para que Deus enche as suas emoções de serenidade, de paz, de vida, de alegria, de fortaleza, né? Então, por que as emoções das pessoas, né, entram em frangalhos às vezes? Por causa das setas das dúvidas. Quantas questões são levantadas dentro de nós, gente? São dúvidas intelectuais, são dúvidas emocionais, dúvidas. Tem gente questionando: onde é que está Deus diante disso tudo? Deus está no trono dele, no mesmo lugar onde sempre esteve. É só ler a Bíblia, né? Mas tem dúvidas, né? Onde é que está o amor de Jesus por mim? O seu perdão, a sua obra, as dúvidas, né? Muitas vezes nos perguntamos: será que minha fé é realmente válida ou se trata de uma ilusão? Por que eu estou preocupado agora? Será que a minha fé é tão pequena assim? São dúvidas que surgem, dúvidas sobre Deus, queridos, são perigosíssimas. Por isso que Paulo nos exorta a pegarmos sempre, daqui um dia eu vou falar sobre isso, sobre batalha espiritual, eu vou falar da armadura de Deus, e Paulo fala aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo fala assim: fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Aí ele fala da nossa luta, nossa batalha espiritual, e fala que devemos usar, nos vestir, nos revestir da armadura de Deus. E um dos itens dessa armadura é o escudo da fé. Paulo fala assim: devemos embraçar sempre o escudo da fé, com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados, olha só que coisa forte isso. Uma dúvida na hora certa, no ponto certo, pode ser fatal para a fé. Não duvide de Deus, Deus está com você, isso vai passar, Deus vai te levantar, Deus vai te colocar de pé, Deus vai te colocar de pé. Por que a nossa mente, as nossas emoções, elas ficam embaralhadas? Porque nós temos uma tendência para o desânimo. Já percebeu que sua mente, que funcionava perfeitamente há um mês atrás, talvez, parece que ela amanheceu, né, com os fusíveis trocados e as pilhas fracas e não funcionam tão bem hoje? Talvez alguma coisa desencadeou, né, esse desânimo, essa perturbação na mente, essa angústia no coração. É a tendência para a angústia, é a tendência para a melancolia, é a tendência até mesmo para a depressão, que é um sofrimento interno que Deus entende e Deus quer te fortalecer, que atinge milhares de pessoas, milhões de pessoas, as frustrações e ansiedades que nos rodeiam e nos assediam com tanto vigor, gente. Tanto vigor nos assediam. Quantas pessoas que amam a Jesus enveredam por um caminho de tristeza e são consumidas por acusações na mente, por mentiras, pelo peso emocional, uma tendência ao desânimo. O que as emoções fazem com a gente? O que causa isso? As emoções deturpadas, a mente agitada, pode causar também maus pensamentos. Pense nessa figura que o apóstolo Paulo fala: dardos inflamados do maligno, né? Lá em Efésios capítulo 6. O que são dardos? São flechas que vêm de longe. Já viu uma brincadeira que o pessoal faz? Tem um alvo, né? Aí a pessoa joga o dardo, aquela coisinha assim, é como se fosse uma flecha que joga no alvo, vem de longe, pá, joga lá, né? Só que há dois detalhes importantes que são essenciais. Primeiro, Paulo fala que são dardos
inflamados na mente das pessoas. Maus pensamentos, pensamentos que estão pegando fogo, um poder muito grande de incendiar. E outra coisa, Paulo fala, dardos inflamados do maligno, isso vem do diabo. Satanás é estrategista, ele joga a seta na hora certa, com eficácia. Vou citar um exemplo. Já percebeu quando você vai ler um jornal, ou ler uma revista de fofoca, não deveria ler revista de fofoca, né? A gente acaba lendo. Você vai ler uma revista, vai ler um gibi, vai ler uma coisa, né? Você lê, fica atento, está aguçado para saber as notícias, mas de repente, você vai ler a Bíblia, e vai ler a Bíblia e começa a sonolência. Você vai orar, começa a vir um sono. Quantos pensamentos podem ocorrer e nos levar a pensar, né, que a gente não tem fé? Então o diabo aproveita disso. Então por isso que Paulo está orando. Deus, fortaleça o interior dessa pessoa, fortaleça a mente. A minha oração aqui hoje é que Deus fortaleça a sua mente, que Deus fortaleça suas emoções, que venha uma dose extraordinária do trono de Deus, uma dose de alegria, que invada o seu coração, que invada a sua vida, que traga paz para você, que te coloque de pé nesta noite, no nome de Jesus. Concluindo, Paulo aqui, ele não ora para que os cristãos sejam imunes ao sofrimento. Não existe ideia no Novo Testamento de que uma boa dose de cristianismo, de fé, solucionará todos os problemas. O cristianismo, a Bíblia, ela é realista. O que precisamos não é a ausência de conflitos. O que a gente precisa é de poder para lidar com esses conflitos e nos mantermos de pé. O problema não é a seta do diabo. O problema é o coração receptivo que abre para essas setas. Segunda coisa, na conclusão, que Paulo está nos mostrando, é que não existe um círculo mágico no qual você estará isento de provações, gente. Todo mundo, pastor, estou passando por uma luta. Bem-vindo, bem-vinda ao clube daqueles que passam lutas. Faz parte da vida. Homens de Deus, mulheres de Deus, passam por grandes tribulações, passam por perdas. A diferença está no coração, como lidam com essas questões. Terceira lição na conclusão: a fé é capaz de grandes coisas, mas Jesus fala de provações e tribulações do seu rebanho. Jesus falou: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente vive num mundo difícil, num mundo caído, num mundo caótico. Nós também seremos atingidos pelos reveses da história. Nós também seremos atingidos, muitas vezes angustiados, mas nós não nos sentiremos desanimados, embora abatidos. Nós enfrentaremos enfermidades, sim. Mas nós não entregaremos os pontos, porque a Bíblia fala que nem a morte, nem presente, nem porvir poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vou repetir que deu um pique aqui, caiu. Qual é o método de Deus para superar as lutas? Como é que a gente supera as lutas? O homem interior precisa ser fortalecido. Precisa criar anticorpos para combater os elementos externos. Só um corpo forte é capaz de enfrentar um vírus, né? A gente está vivendo essa realidade. Boa alimentação, exercício físico nos ajuda a combater aí o Covid. Só um corpo forte, sadio, nos ajuda a combater melhor. A proposta de Deus para nós não é simplesmente fazer desaparecer todos os problemas, já que parte deles são inevitáveis, são frutos da humanidade. A proposta de Deus é o fortalecimento interior. Precisamos aprender, precisamos guardar nosso coração. É preciso aprender com a natureza. Entenda uma coisa: germes, micróbios e vírus são capazes de destruir uma vida, não é verdade?
E como é que o corpo nosso reage a germes, a vírus, a micróbios? A resposta é direta. O nosso corpo cria um sistema imunológico para combater a ameaça que vem de fora. O que é uma vacina? São anticorpos gerados em laboratório com o poder de ajudar o organismo a lutar contra bactérias que podem destruir o corpo. Um homem forte, um homem, mulher, uma pessoa forte e com um sistema imunológico em bom funcionamento, vai conseguir reagir melhor e obter uma vitória melhor sobre um determinado vírus. Ponto. A diferença não está somente na bactéria, mas no organismo que o abriga. Então, todo problema requer uma resistência específica. É isso que Deus precisa fazer em nós aqui, nos fortalecer interiormente. Por esta razão, Paulo ora ao Senhor: fortaleça o homem interior dos meus irmãos, fortaleça a mente, fortaleça as emoções, para lidar com as intempéries da vida, né? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração e a fonte é o centro da personalidade. Coloque a sua mente em Deus, nunca nas circunstâncias. Quando Pedro reparou a força do vento, Pedro começou a andar sobre as águas, mas ele reparou a força do vento, ele gritou: salva-me, Senhor, eu estou morrendo. Ele começou a afundar, mas quando Pedro colocou seus olhos em Cristo, ele ignorou a tempestade e andou sobre as águas. Querido, eu quero te convidar nesta noite a andar sobre as águas pela fé, a enfrentar as lutas de cabeça erguida, para que Deus fortaleça o seu homem interior, fortaleça as suas emoções. Que Deus te abençoe, querido, que Deus te ajude, que Deus te guarde e que o Espírito Santo ilumine sempre o seu coração. Amém, amém e amém. Queridos, eu vou parando por aqui. Daqui a pouquinho eu tenho uma reunião com os líderes. Pastor, não pode reunir? Posso. Vou reunir por videoconferência. Tá bom? Então daqui a pouco eu vou entrar em contato com eles pela videoconferência e a gente vai conversar um pouco sobre a obra de Deus, sobre tudo isso. Tá bom? Elvira pediu: canta aí, pastor, poderoso ele é para fazer mais, infinitamente mais, poderoso ele é. Mãe Elvira, estou com minha garganta seca aqui, eu não trouxe minha água, minha caneca não veio, né? Mas vou deixar para outra vez. Mas amanhã a gente está de volta às 7 horas, tá ok? Eu vou orar por você. Eu quero orar por você que está aí fraco na fé, desanimado, triste, abatido, né? Fraco por dentro. Eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção, que a tua graça, que o poder do Espírito Santo esteja na vida, Senhor, de todos que estão nos acompanhando agora. Sê conosco, ó Pai, sê com todos, fortalece aqueles que estão fracos, anima aqueles que estão abatidos, dê graça àqueles que perderam a graça, dê alegria àqueles que estão tristes. Levanta, Senhor, todos que estão neste momento, todos que estão enfrentando as batalhas da vida, especialmente nesse tempo tão difícil. Oramos por aqueles que foram infectados pelo vírus, oramos por aqueles que estão nos hospitais internados, oramos pelas famílias enlutadas, oramos pelos poderes públicos, oramos, Senhor, pelos médicos, todos da medicina, Senhor, enfermeiros que trabalham nos hospitais, todos, Senhor, que a graça e o teu poder estejam na vida de todos. Pai, nesse tempo difícil, que o nosso homem interior seja fortalecido. Sê conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, nós vamos terminar por aqui, mas eu queria que você fizesse algum comentário. Aí você não comenta, gente. Faça algum comentário da pregação, o que você achou, né? Alguma coisa que mexeu com você. Nossa, pastor, o senhor falou isso, mexeu comigo. Faça um comentário, enche de comentários aí, tá? O vídeo vai ficar disponível em online. Eu vou baixar o vídeo, vou colocar disponível no YouTube. Mas faça aí. Deixa eu mandar um alôzinho pessoal aqui. Lá de Franca, tá em Franca, Rodrigo Calle, lá de Cássia,
Tereza, ô Tereza, que saudade de você. Manda um abração aí pro Davis, tá bom? Um abraço aqui para Elvira, para Neuza, para Regina, né? Para Maria de Lourdes, para Adivária Sônia, que entraram aqui, Berenice, Zé Carlos e Crenilza, meu tio lá em Barra de São Francisco, Espírito Santo, tia Edmilson, né? Francisca Melo, Sônia Oliveira, Ana Marta, Martinha lá em Jacuí, Deus te abençoe, Diego, Adriana, né? Deixa eu ver mais gente aqui que entrou aqui também. Deixa eu entrar na página da igreja aqui. Vamos lá, vou ver aqui, ó. A Égina, Ana Carolina, Fernanda Oliveira, família Santiago, Léo, Zaqueu, Juliana, Fernando, Jéssica e Mirovaldo, Josiane, Hamilton Ferreira, Esli, Leia, juntos, Meire Roberto, vamos lá, Mozart também aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, eu vou encerrar a live aqui, mas vai ficar disponível. Faça um comentário em relação à pregação de hoje, o que vocês acharam, né? E que Deus anime o coração de vocês. Um abraço, Rodrigo, tá? Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Pessoal, Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, amanhã a gente está de volta. Fiquem todos na paz de Jesus.